Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 31 de março de 2023 e nesta sexta-feira, aniversário da ditadura militar, do nascimento da ditadura militar, 31 de março de 1964, 59 anos após aquele dia infame, vem uma notícia que aquece a alma de tantos quantos querem que a democracia prevaleça no país. E a democracia prevalecer neste país passa pela condenação de duas figuras execráveis da política brasileira que durante anos se travestiram de super-heróis e defensores da lei e que na verdade tinham apenas um plano de sucesso pessoal e de enriquecimento e de galgarem o poder. Refiro-me a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que com sua Lava Jato cometeram incontáveis crimes, segundo a versão de pessoas que têm provas, pelo menos dizem ter provas, e inclusive uma delas que recentemente apresentou essas provas. O advogado Rodrigo Tacla Duran, advogado da empreiteira Odebrecht, que sofreu acusações da Lava Jato e que, segundo ele mesmo, acusa Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de terem tentado extorquí-lo, terem tentado extorquir dele 5 milhões de reais para não indiciá-lo e para não mandarem-no para a cadeia. Esse advogado, recebendo de Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ministro do STF, que está de saída, recebendo dele a suspensão de todos os processos abertos contra si por Sérgio Moro e Dallagnol, vai ao novo juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, e entrega a ele provas de que Moro e Dallagnol estavam extorquindo. As provas basicamente começam com e-mails e gravações que mostram a tentativa de advogado aliado, ligado a Sérgio Moro, de cobrar dele 5 milhões de dólares para, na verdade, tirá-lo da investigação e tirá-lo da cadeia, impedir que ele fosse para a cadeia. Esse senhor, Rodrigo Tacla Duran, entrega essas provas ao juiz Bernardo Appio, e esse juiz, no momento que vê que as provas envolvem Moro e Dallagnol, que são parlamentares, Moro é senador e Dallagnol é deputado, a hora que ele vê isso, ele decide enviar ao STF o caso todo. O STF, que foi basicamente uma das vítimas da Lava Jato. O STF que teve alguns de seus ministros na berlinda, na mira de Moro e de Dallagnol. Deve-se lembrar que a série Vaza Jato do Intercept Brasil dizia que Moro e Dallagnol tinham a intenção de prender inclusive ministros do STF, Dias Toffoli, por exemplo, e até Gilmar Mendes entrou na mira de Moro e Dallagnol. As gravações da Vaza Jato mostraram isso. E Moro, inclusive, por conta dessas ações, ele foi, inclusive, considerado suspeito pelo STF para julgar Lula. Depois, igualmente, ele foi considerado suspeito pela ONU para julgar Lula. E daí começa o processo que agora começa a se agravar em relação a ele e a Deltan Dallagnol. Um
o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, e Deltan Dallagnol, que era o chefe da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público em Curitiba. Esses dois acusados agora pelo Tacla Duran, e o processo seguiu da 13ª Vara Federal de Curitiba para o STF. No STF, o Lewandowski, que está de saída, enviou as acusações de Tacla Duran contra Moro e também contra Dallagnol à Procuradoria-Geral da República, a este senhor, Augusto Aras. E ele, que agora está inclusive com pretensões de permanecer no cargo de Procurador-Geral da República, apesar de ter sido indicado por Bolsonaro, ele vem fazendo gestos em direção a Lula, e ele teria, como Procurador-Geral da República, a primazia de pedir o processo contra parlamentares com foro privilegiado, como são Moro e Dallagnol. E tudo isso acontece no momento em que o juiz da Lava Jato pede ao ministro da Justiça, Flávio Dino, proteção urgente ao denunciante Tacla Duran, dizendo que Moro e Dallagnol, na verdade é essa a afirmação central, ainda que não tenha sido dito com essas palavras, que Moro e Dallagnol representariam risco real para a vida de Tacla Duran. Mas não é só. O juiz da Lava Jato pediu proteção para ele mesmo contra o poder político de Moro e Dallagnol. O juiz Eduardo Apio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, requereu ao TRF4, um tribunal para lá de morista e bolsonarista, a adoção de medidas de segurança contra ameaças que vem sofrendo de aliados, de pessoas ligadas supostamente a Moro e Dallagnol, que o estariam ameaçando porque ele estaria incomodando esses dois. E agora, pelas mãos de ninguém mais e ninguém menos do que a revista Veja, uma matéria sobre os próximos capítulos da investigação contra Moro e Dallagnol, saiu na tarde de hoje na revista Veja, que interlocutores do judiciário que acompanharam esse início de investigação contra Moro e Dallagnol em Brasília, o STF determinou que a PGR se manifeste sobre as acusações contra o senador, dizem que o objetivo dessa investigação do STF e da Procuradoria-Geral da República é ser implacável com o ex-juiz da Lava Jato e com o ex-procurador Deltan Dallagnol. O que aconteceu até agora é só a ponta do iceberg, diz a Veja. Moro e Dallagnol vão sofrer o maior pente fino já feito na vida deles, diz uma fonte do caso. Recentemente, como eu já disse, o Tacla Duran, alvo de investigações, renovou acusações contra Moro e Dallagnol durante a condução de processos em Curitiba. As provas foram encaminhadas à Justiça Federal do Paraná, de lá foram para o STF, e o ministro Ricardo Lewandowski mandou para o PGR antes de iniciar sua aposentadoria. E Augusto Aras, que tem a missão de emitir um posicionamento sobre o caso, pode dar andamento nas investigações, segundo a Veja, recomendando diligências, ou pode se posicionar pelo arquivamento. E a revista Veja diz que o chefe da PGR vai pedir o indiciamento desses dois. Ele vai dar andamento nas investigações contra eles, eles vão se tornar oficialmente investigados pelo STF e pela própria Procuradoria-Geral da República, e o que se diz é que as provas são muito fortes, e isso é muito diferente do que está dizendo a grande imprensa. É algo que realmente surpreende, porque depois de todos esses anos, minha amiga, meu amigo, depois de tudo que aconteceu no Brasil, com o advento Bolsonaro, esperava-se que a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão,
a Veja tivessem aprendido alguma coisa, tivessem aprendido que esse caminho que passou por esses dois, que hoje são bolsonaristas de carteirinha, que essa mídia que tanto pastou na mão de Bolsonaro tivesse um lampejo de lucidez e parasse de tentar transformá-los em herói. Mas eu já cheguei a ver, inclusive, programas na Globo News em que os comentaristas diziam que as provas contra Moro são fracas, contra Moro e Dallagnol, que Tacla Duran não tem nada. Não é isso que aconteceu. E note-se que tudo isso que está acontecendo, a revista Veja vem até surpreendendo, porque ela tem adotado um tom um pouco diferente da Globo, da Folha, do Estadão. A Veja tem soltado notícias sobre esse caso, e no momento em que esses outros veículos citados, eles escondem, tanto que eles pararam de falar do caso do Moro e do PCC, para não ter que tocar no Moro e no Dallagnol, por conta de que as provas contra ele, apesar de eles dizerem, esses veículos de mídia, que são fracas, agora vem a notícia da Veja dizendo que as provas são fortes e que o PGR deve opinar, deve responder à questão do ministro Ricardo Lewandowski e do próprio STF, no sentido de que esses dois têm culpa no cartório e eles vão sofrer uma investigação muito pesada, como você acaba de ver nessa reportagem. Então, senhoras e senhores, a hora está chegando e penalizar e responsabilizar Bolsonaro, Moro e Dallagnol é um imperativo nesse país. Porque se os crimes dessas pessoas ficarem impunes, nunca mais se poderá cobrar nada de ninguém na justiça nesse país. Roubar, enganar, mentir vai se tornar legal se eles não forem responsabilizados e punidos. Impunidade nunca. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta na manhã desse sábado, às 8 da manhã, no Primeiras Notícias.